Pode jogar. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, tipo, que eu lembro que em 2008 ali, as tretas entre Palmeiras e São Paulo, as diretorias, o negócio era Yeah. punk. Teve a história do Ursinho, não sei se, eu acho que você não pegou, foi antes Do quê? do Ursinho. Quando eu cheguei tinha acontecido, né? Então, aí Tinha já acontecido. tinha esse histórico do Nós Ursinho. entramos com uma ação na época para tentar pegar uma indenização do São Paulo aí, por causa dessa história aí. Mas o processo acabou não indo avante, mas nós tentamos, né? E aí eu imagino que a contratação do Denilson foi um. Pra vocês deve ter tido um gostinho, porque o Denilson queria voltar pro São Paulo meio que Queria, recusou o ele. São Paulo fechou as portas para ele. Ele deu uma entrevista outro dia aí. Ele agradece muito ao Palmeiras, né? Porque ele estava sem clube. São Paulo fechou as portas. Aí o Lucha falou com a gente, né? Eu falei, vamos trazer, pô, vamos trazer um belo jogador. E tem isso também, né? De São Paulo e tal. Trouxemos. Aí valeu, né? Mas assim, melhor que o São Paulo foi trazer a decisão da Então, semifinal isso que eu quero que você conte, porque foi o jogo do Gás, né? Ficou famoso com o jogo do Gás. É, Mas já tinha um histórico, porque a Libertadores de 2005 e 2006 também, eles tentaram tirar o jogo do Palestra, né? Aí acho que teve um, não sei se foi 2006, que teve uma redução de público absurda. Eu lembro que ficou quase o estádio ficou inteiro. A parte do central ali, né? Não pode Exato, sem ocupar, público, sem porque público. É, foi uma exigência do São Paulo que pro Palmeiras jogar exatamente. conseguir mandar no Palestra ia ter que ter menos público, né? Mas Enfim. a história é a seguinte aí, né? No domingo, né, nós jogamos em Barueri, que foi quando definiram as chaves, né? E eu tava vendo o jogo do lado do presidente da federação, Marco. Aí quando o cruzamento de resultados deu Palmeiras e São Paulo, eu falei, Marco, Palmeiras não joga as duas no Morumbi. Não vamos aceitar. Ele falou, o Marco tá daquele jeito. Vamos ver e tal. Tá bom. Aí, e dia seguinte tem o conselho arbitral, né? Que se reúne os clubes que se classificaram para definir as regras e tal. E aí fomos eu e a Dona Mônica lá no arbitral. Puta, e ele chegou e veio direto na nossa direção ali. Ele falou, tipo, não dá para jogar no Palestra. Porque eu recebi a ligação dos setores de segurança, o pessoal tá preocupado com violência. Ele falou, não dá para jogar. Eu falei, Marco, mas você não vai fechar que vai jogar os dois no Morumbi, senão eu não vou aceitar. A Dona Mônica confirmou do lado, falei, vai ser um negócio complicado. Eu falei, dá uma chance e vamos estabelecer que o segundo jogo só será no Morumbi se nós não acharmos um outro estádio, um outro local com segurança absoluta. E aí colocou no arbitral, São Paulo, o representante de São Paulo, que depois foi presidente, o Leco, né? Ficou puto, não gostou e tal, mas saímos do conselho arbitral com essa definição, né? Resolução. O que eu pensei, né? O governador era o Serra, era palmeirense, o Portela era secretário de transporte, né? Eu falei, o Beluso tinha amigo dos dois. Eu falei, vou falar com o Beluso, conversar com os dois, pra gente montar um esquema de guerra aí pra jogar um estádio. Não vamos jogar no Morumbi, não dá. Bom, Eles queriam colar o papo de que o Morumbi é estádio neutro. Estádio Né? neutro. É a história de sempre, né? Tá louco. Aí, De brincadeira. aí, o que aconteceu? Eu naquela semana, toda semana, eu fui almoçar todo dia na federação. Final e tal. Aí eu tava indo pra federação na hora do almoço, acho que na terça-feira, quando começou a vender os ingressos. O Vinite, que era o nosso diretor de sede, me ligou urrando no telefone. Ele falou, o São Paulo tá dando só 10% para nós. Tava cheio. Eu falei, Vinite, isso não tá combinado. Isso não foi combinado no arbitral. Eu tô indo pra federação, eu vou falar com o Marco, sei lá. Desliguei o celular e fiquei pensando. Falei, mas se vai jogar com 10% no Morumbi, dá pra jogar com 10% no Palestra. Não dá pra falar que não tem segurança. Nós já fizemos isso na Libertadores, no Brasileiro. Aí eu cheguei na federação, fui falar com o Marco, falei, Marco, São Paulo tá com 10%, nós não combinamos isso no arbitral. Falei, então, se eu aceito os 10%. Só que na volta também, 10%, só que a gente joga no Palestra. Ele ficou meio assim, falei, aí ele chamou o Coronel Marinho, que era o chefe da arbitragem, mas que tinha sido da Secretaria de Segurança dos estádios, né? E o Coronel Marinho é São Paulino, mas é um cara bem... Ele falou, olha, Marco, você quer saber?
Ele falou, entre jogar em qualquer estádio em São Paulo, por mais segurança que você ponha, e jogar no Palestra com 10%, é muito mais seguro jogar no Palestra com 10%. E aí ficou Palestra com 10%. Aí virou o jogo. São Paulo ficou puto. O Marco Aurélio Cunha. O Juvenal. Eles que deram munição, né? Eles que abriram, eles que deram. Sim. E aí o Juvenal deu uma entrevista extremamente mal criada, falando mal do estádio, aí tomou uma porrada de volta e tal, e aí saiu, né? Aqui no Morumbi ia ser difícil ganhar, né? Até porque nós fomos assaltados no primeiro jogo. Né? Pô, Do Adriano de manchete. Paulo César de Oliveira, o árbitro daquela partida, não esqueço até hoje. E aí no jogo de volta, aquele jogo épico, né, de 2008, com o gol do Valdívia, Aquele gol do Léo Lima. Léo Lima, que o Rogério Ceni falha, Mas o Valdívia provocando o Rogério Ceni. É engraçado que as duas épocas que você pega de diretor de futebol do Palmeiras e até uma fase de vice-presidente, a rivalidade com o São Paulo era muito maior do que com o Corinthians, né? Mas olha, Sempre assim, foi, talvez, né? a rivalidade entre entidades é muito maior com o São Paulo do que com o Corinthians. Você tem a rivalidade com o Corinthians, né, de torcida esportiva e tal, mas entre instituições, vem a história vem desde a guerra, né, da Segunda Guerra e tal. E esta época que o Juvenal, o falecido Juvenal, era, assim, característica dele, os clubes em geral tinham uma prevenção contra o São Paulo, né? Que o São Paulo tirava jogador da base de um, de outro, né? O próprio Corinthians, né? Com o Andrés. Tem uma passagem interessante com o Andrés. Em 2009, nós jogamos em Ribeirão, né? Jogou o Corinthians. E o Corinthians já estava fora, né? E a gente estava brigando pelo título. O time tinha começado aquela decadência, né? E o jogo virou 1-0 pro Corinthians, o Palmeiras estava com um jogador a menos. O Marcão foi expulso, ele fez um pênalti, foi expulso, né? Aí no intervalo. Aí no intervalo, né? Eu saí para ir ao banheiro e o Andrés saiu do camarim do Corinthians. Encontrou comigo, ele virou para mim e falou: pô, vocês não vão perder esse jogo, né? Ele tinha que ganhar. Sim, por causa do São Paulo, que, entendeu? A boca dele era pensando em não deixar o São Paulo ser campeão de novo, entendeu? Sim. Porque o São Paulo era tri, né? Tava brigando pelo Tetra. Exatamente. E eles ficou em segundo. Foi. Imagina São se Paulo ganhar brigou brigou com o Ricardo Gomes, não era o Muricy. Mas a final de 2009 ali eram 5 clubes brigando, né? Foi, Chega no tinha- final tinha com as- vários clubes brigando, né? Com chance, né? Todos tinham, os 4 tinham todos. O Flamengo que ganhou era bem improvável que com o Andrade, que aí o Adriano e o Pet começaram a jogar pra caramba. Foi. Mas era algo bem improvável.